Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal CFPX. Tudo bem, pessoal? Hoje estamos aí dando sequência ao curso de estanqueidade, né? Cálculos aplicáveis, né? E os princípios físicos básicos para o entendimento aí, né? E preparação para as provas teóricas, tá? Da certificação em estanqueidade, tá ok? Então, nesta quarta aula, ok? Vamos iniciar os estudos de caso, relembrando o seguinte: é muito importante que vocês já tenham, né, participado das 3 primeiras aulas, onde nós revisamos todo o conceito de física aplicado, nós verificamos o formulário e a terminologia, e inclusive, né, há algumas tabelas que serão úteis para o desenvolvimento dos estudos de caso, tá? Caso você não tenha ainda, né, visto essas aulas anteriores, sugiro fortemente que vocês revisem ela, tá? É muito importante que vocês revisem ela para dar seguimento aí, né, nos exercícios, tá ok? Tranquilo? Então vamos, né, sem muita delonga para a nossa aula, tá? Vamos iniciar nossa apresentação, né? E já, né, deixo aí meu boa noite para vocês que estão nos acompanhando aqui no nosso chat, né? Deixem seu nome, né? Também é onde nós vamos fazer a dinâmica de interação aí, postem as dúvidas, tá? E nossa equipe vai, né, dando um apoio e resolvendo aí, né? Passando orientações, tá ok? Então deixe seu like, fiquem à vontade também para compartilhar, caso deseje também essa nossa aula. Beleza? Então, né, já revisamos, né, as unidades de medidas, falamos de conversão na última aula, tá? E nessa aula nós vamos, enfim, né, trabalhar alguns exercícios com tudo o que nós já comentamos na última aula. Formulário, tabelas e princípios físicos, tá? A ideia é que vocês tenham a percepção de como é a dinâmica dos exercícios, ok? Que vai sempre envolver ali pressão, temperatura, tá? Às vezes ali o tempo, né? Quando estivermos falando, por exemplo, de taxa de vazão, tá? Então, vamos aplicar um pouquinho desse contexto que nós vimos anteriormente. Exercício número 1, tá? Sobre estanqueidade, tá? Nesse primeiro exercício, nós temos aqui, né, um enunciado, tá? O primeiro passo que nós vamos verificar desses exercícios é sempre que nós temos que fazer uma boa leitura do enunciado para interpretar os dados que são apresentados. É a partir desses dados que nós vamos ali, né, definir, né, que fórmula nós vamos utilizar e como nós vamos desenvolver a solução, ou seja, como que será o caminho da resolução. O primeiro passo é a coleta de dados. Então, vamos fazer uma leitura da seguinte maneira: a pressão dentro de um recipiente fechado. Até aqui eu já tiro um dado, tá? O que nós comentamos anteriormente? Se eu tenho um recipiente fechado, tá? Aqui já vai até dar uma pista. Está me dando temperatura e está me dando pressão. O que não me deu foi o volume. Por que será que esse enunciado não trouxe o volume? Vamos saber já já. Mas aqui, a princípio, temperatura 1, 20 graus Celsius. Foi o que foi dado aqui no enunciado. A pressão foi dada em bar, P1, tá? Então, essa é a primeira situação que o exercício, que o enunciado traz. Vocês vão perceber que sempre tem uma segunda situação. Então, nesse primeiro trecho, nós vimos a primeira situação.
No segundo trecho, nós vamos verificar a segunda situação, que é onde está considerando um aumento de pressão dentro desse recipiente, tá? Esse aumento de pressão poderia interferir no volume? Poderia, mas é um recipiente estanque. Não está falando que ele dilatou ou que ele tem essa possibilidade, tá? De alteração de volume. E está falando que a temperatura aumentou 30 K. Esse K não é K da constante ali de multiplicação de potência de base 10, tá? Não é 30.000, é 30 kelvins, tá? Então, não confundam aí, né, os múltiplos, né, da metrologia com unidades de medida, tá? Então, esse 30 aqui é 30 kelvins. E nós estamos percebendo o seguinte, essa temperatura na segunda etapa, né, ela vai variar. Então, eu já sei que tem uma variação na temperatura. Se não vai variar volume, conseguintemente vai variar pressão. Então, a pergunta é, qual que é a pressão? Tá? Então, qual que é o aumento de pressão? Ok? Beleza? Isso é só da interpretação do exercício. Tá? O que nos lembra esse contexto? Aquela fórmula básica, né? PVT, que nós já havíamos comentado, né? Só que nesse caso aqui nós vamos trabalhar a situação 1, tá? Ela tem que ser igual à situação 2, porque elas estão mantendo aí o mesmo padrão, mesma constância. Nós não falamos qual gás que é, mas o gás não variou, tá? Então a pressão tem que manter uma constante, ok? Então vamos lá. Desenvolvendo essa fórmula, nós vamos verificar, né, que nós temos a pressão, o volume ele é constante, ok? O volume vai ser constante. Se ele é constante, a primeira coisa que nós temos é que eles se anulam, tá? No caso da temperatura, a temperatura foi dada em graus Celsius. Nós temos que converter para Kelvin. Toda vez que nós lembramos de conversão, né, de temperaturas, né, nós temos que pelo menos a Kelvin é um valor fixo, né, a diferença, tá? Que é 273, né? Acima do grau Celsius, né, para transformar para graus Celsius, né, ou subtrai se for a conversão inversa, tá? Enfim, aqui, ó, a temperatura de 20 graus Celsius equivale a 293 Kelvin, tá? A pressão não vai mudar, eu não preciso transformar em milibar, por exemplo, tá? É obrigatório a temperatura estar em Kelvin, tá? Por quê? Né? Nós estamos trabalhando com temperatura absoluta, tá? E a pressão em bar, tá? Então, o que vai acontecer é o seguinte, além da conversão da temperatura 1, temperatura 2, nós vamos somar 30 Kelvin sobre esse valor, né? Então, é 293 mais 30, e não 20 mais 30, tá? Então, o valor da temperatura 2 é 323. Aí, dessa maneira, nós conseguimos, né, ter todos os parâmetros necessários para calcular aí a pressão 2, tá? E aqui, como é uma constante, né, nós não vamos se importar com ela nesse momento, nós só vamos trabalhar aqui, né, com esse trecho da fórmula, tá? Então, trabalhando a fórmula, então, né, como que fica? Primeiramente, eu já comentei, vamos cancelar V1 com V2, tá? Ok? Nem foi dado esse valor, então não vai ser aplicado. O que eu quero achar é o P2. Vamos colocar aqui até em vermelho aqui. Opa. Vermelho. Então, o P2, nós vamos isolar, né, essa incógnita.
Então, reparem só aqui, ó. Eu tinha P2 dividido por temperatura 2. Essa temperatura 2 eu passei, ela que estava dividindo, ela ficou multiplicando o P1, tá? Então, ela passou multiplicando, o T1 já estava ali embaixo, ficou dividindo mesmo, tá? É muito importante, né, vocês entenderem a matemática que foi feita aqui, ok? Tranquilo até aí? Isso foi só para trabalhar a fórmula e isolar o P2. E agora, basicamente, é substituir. Não tem mais segredo aqui, tá? Vamos até pegar nossa calculadora para fazermos junto. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Tá? 2 bar, tá? Que é a pressão P1, tá? Pressão P1, 2 bar. E essa temperatura T2 por T1, ok? Na calculadora, simples, duas, né? Até eu gosto de começar sempre pela, né, divisão, que fica mais fácil fazer na calculadora. Lembrando, quando é multiplicação e divisão, né, a ordem dos fatores aí não vai alterar, né, o resultado, tá? Então, a gente pode começar aqui, ó, dividindo 323, tá? Por 293, igual, já deu 2,204, né? Aqui já ficou na minha fórmula, tá? Eu esqueci de tirar o vezes aqui, na verdade eu pensei que tinha removido, né? Então, reparem aqui, ó, 2 vezes 323 dividido por 293. Como eu havia dito, a ordem dos fatores não altera aqui o produto, tá? Mas repare que eu tenho um valor aqui, né? Arredondado. Então, ou seja, aqui na calculadora, 204,7781 e assim, né? Sucessivamente, tem vários, né, algarismos, tá? Então, no caso aqui, né, nós não, não precisa representar todos, nós arredondamos, e quando nós arredondamos, nós temos obrigatoriamente que usar a regra de algarismo significativo. Eu não poderia deixar 204, né, nas casas milesimais, porque o 7 indica que, né, eu tenho que aumentar, né, esse valor para 5. Tá? Essa é a regra do arredondamento que nós comentamos também na aula passada. Tá? Então, aqui no caso, né, nós temos aqui, né, uma diferença, porque na verdade aqui nós estamos querendo calcular a diferença, né, que é o ΔP. Né? Então, lembrando, o ΔP, né, ele vai ser extraído da pressão 2, que nós acabamos de calcular, menos a pressão 1. A pressão 1 era 2 bar. Tá? 2,205 menos 2 bar, né? Ficaria 0,205 bar. Tá? E por que a resposta foi dada aqui em 205 milibar? Ela foi convertida. Tá? Ou seja, se nós lembrarmos também das aulas passadas, nós vimos ali, né, que milibar é a milésima parte. Então, aqui já estava dando em milésimos. Então, milésimos de bar é igual a milibar. Tá? Então, 205 milibar é a variação que houve depois que eu aumentei 30 kelvins. Tá? Então, essa é a ideia desse exercício. Um exercício simples, básico, né? Que envolveu aí o conhecimento, a interpretação, claro, a princípio, a coleta dos dados, conversões, tá? E manipulação da fórmula, da própria matemática aplicada. Tá ok? Bem, vamos fazer uma sequência de exercícios, tá bom? Um, né, seguido do outro, né? Mas vocês vão poder sempre estar revisando, retomando e tirando as dúvidas, tá bom?
eu vou fazer uma sequência de exercícios. Anotem, tentem resolver junto, tá? São os exercícios da plataforma de estudo, para você que é nosso aluno. Esses exercícios já estão lá. Nós estamos comentando esses exercícios e resolvendo junto. Se vocês nos acompanham como visitantes, né? Também podem deixar suas dúvidas aí, que nós vamos, né? Trazer aí no momento certo, né? As respostas. Tá ok? Então, pessoal, né? Esse foi o exercício 1. Uma outra dinâmica aqui, vamos iniciar. Né? Exercício 2, tá? Nesse caso aqui, né, o enunciado nos traz um ambiente com, né, uma primeira etapa com 2 recipientes. Né? E uma segunda etapa, vocês vão perceber que também tem 2 recipientes. Tá? Então, como que é essa questão? São 2 recipientes fechados, tá? Porém, aqui, apesar de não variar, né, de cada recipiente, ele me dá o valor de V1, né, e de V2 também. E me deu a pressão também. A pressão do primeiro recipiente e a pressão do segundo recipiente. Basicamente, esses 2 recipientes, na primeira fase, eles estão independentes, tá? Mas eles têm uma conexão. Eles se tornam um vaso comunicante, tá? Então, eles estão ligados por meio de um duto, né? E uma válvula está fechada, isolando os 2 ambientes, tá? Vamos considerar também que essa válvula, né, é uma válvula ideal, que está fechando aí 100% a princípio, né? Mantendo aí as 2 estruturas aí, né, isoladas, tá bom? Qual que é a pergunta, então? Que seria, né, a primeira etapa, seria essa. A segunda etapa, qual que é a pressão de equilíbrio nos 2 recipientes, né, após abrir a válvula? Essa é a segunda etapa, ou seja, a primeira etapa eles estão isolados, a segunda etapa eles estão juntos. O primeiro passo, então, nós comentamos, mas é bom que se escreva, tá? Dados, escreva dados. V1 é 10 litros, né? A pressão 1, 4, né, bar. O importante vai ser os valores, tá? V2, 5 e P2 igual a 1, tá ok? Qual que é a pressão que nós queremos? Pressão de equilíbrio, tá ok? Essa pressão de equilíbrio vai ser dada, né? Então, ó, nós sabemos então, né, que temos 2 recipientes, certo? Os 2 recipientes estão separados por uma válvula. Essa válvula, depois de aberta, né, vai unir 2 volumes. Tá? Então, aqui nós temos, né, essa união desses 2 volumes, V1 mais V2, né, nós vamos obter um volume total, ok? Vezes a pressão, né, que é a pressão de equilíbrio. Eu vou ter aí uma condição, né, de, né, estabilidade dentro desse sistema de vasos comunicantes, correto? E eu tenho outros 2 sistemas que eu tenho que somar, que tem que ser idêntico, né? Então, a somatória, né, do recipiente 1 com o recipiente 2, né, tem que manter esse equilíbrio, tá? Então, eu tinha 2 sistemas, né, que se unificaram, tá? Então, por isso que, né, se eu estou considerando a mesma temperatura, vocês perceberam que aqui nós não temos dados de temperatura, tá? Então, né, é uma transformação, na verdade, aqui, né, são 2 fases em que nós estamos considerando temperatura constante. A única coisa que vai mudar vai ser o volume e a pressão, tá? Então, eu tenho aqui, ó, que o primeiro sistema
considerando volume vezes pressão, mais o segundo sistema, volume também vezes pressão, tem que ser igual, né? V1 mais V2, que é o volume total, vezes a pressão de equivalência. Então, para se manter o equilíbrio da energia, ok? Então, nós não temos aqui, né, outra variante, né, outro dado que vai variar. Então, o que vai acontecer aqui? Né? No caso aqui, ó, vamos apagar aqui, né, para a gente verificar como que nós vamos trabalhar, tá? Eu tenho, vamos pegar aqui o nosso canetão, tá ok? Que essa pressão de equivalente, né, essa pressão de equivalência, né, ou a pressão equivalente do sistema, tá? Vai ser igual esse V1 mais V2 que está multiplicando, passou dividindo, tá? Para o outro lado do termo, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, V1, 10, vezes P1, 4, que é o que nós tínhamos no primeiro recipiente, mais V2, P2, que é 5 vezes 1 bar, tá? É dividido por V1 mais V2. Então, V1 mais V2, tá aqui, ó. 10 mais 5, 15, tá? Vamos colocar na calculadora? Vamos verificar na calculadora como que fica isso, né? Zerando nossa conta aqui, né? Nós temos aqui, ó, 10 vezes 4. Então, aqui eu tenho 40, correto? Vou subir a calculadora. 40, mais 5 vezes 1, que é 5 mesmo, 45, dividido por 15, igual a 3, tá? Então, a minha resposta, a pressão equivalente é 3 bar, tá? Depois que os dois recipientes estiverem interligados. Tá ok? Perceberam? Teve uma relação aí, né? Que nós tivemos que manipular a equação. Teve um raciocínio lógico que nós tivemos que considerar, primeiramente, dois sistemas isolados e depois esses dois sistemas em conjunto. Ok? Vamos lá. Terceiro exercício. Considere agora, né, que nós temos aqui um recipiente fechado, tá? Com volume de 2 metros cúbicos. Vamos guardar essa informação, né? Ele deve ser enchido com 100% de nitrogênio. Então, ele tem que, né, estar totalmente preenchido com nitrogênio, né? Até a pressão atmosférica? Não. Até uma sobrepressão de 2 bar. Vou pegar um recipiente, vou, né, enchê-lo com nitrogênio líquido até ele atingir uma pressão de 2 bar. Então, vocês sabem que o nitrogênio, né, normalmente ele é fornecido na indústria através de garrafas pressurizadas, né? Então, nós vamos considerar que nós temos, né, garrafas de nitrogênio, um volume de 180 bar e um volume de 40 litros. Qual que é a pergunta A? Quer saber quantas garrafas eu preciso para encher um recipiente de 2 metros cúbicos, tá? E depois ainda, no item B, né, nos leva a uma outra questão, né? Se durante esse processo, né, eu simplesmente deixar os dois itens, né, ligados, qual que seria a pressão de equilíbrio entre recipiente e garrafa, se a gente esquecer de fechar ou a garrafa ou o recipiente e vice-versa, tá? Então,
a princípio, nós temos que fazer uma comparação de dois sistemas, que é o recipiente e a garrafa de nitrogênio. E depois, no item B, nós vamos perceber que nós vamos unir os dois sistemas. É o mesmo caso anterior. Né? Porque se nós esquecermos de fechar a comunicação entre a garrafa e o recipiente, eles acabam se tornando um vaso comunicante. Tá? Então, vamos passo por passo, item por item. Primeiro item, o item A. Quantas garrafas de nitrogênio nós precisamos, considerando que numa garrafa tem 180 bar de pressão alta, certo? E 40 litros de volume a essa pressão que garante a quantidade, certo? Nós temos os dados, né? Foi o primeiro passo que nós vínhamos comentando, tá? No primeiro passo, dados. O que nós coletamos do enunciado? Que o recipiente tem um volume de 2 metros cúbicos. Nós vamos ter que ver quanto isso vale em litros, tá? E nós sabemos que a garrafa de nitrogênio, né, tem 180 bar de pressão, tá? E tem um volume de 40 litros, tá? Mais dois dados interessantes aqui. Sobrepressão, PE. PE, nós vimos lá na aula anterior, né? É a representação, né, simbólica de sobrepressão. É 2 bar, né? E a concentração de nitrogênio, quanto que é? Né? CN2 tem que ser 100%, ok? Então, nós já temos esses dados, anotamos, né? Vamos verificar o que desses dados? Precisa converter alguma coisa? Precisa, o volume, correto? Mas, no segundo passo aqui, ó, já antecipando, nós temos que saber também qual equação nós vamos utilizar. E isso é de acordo com a sistemática, com o enunciado. Né? O que o enunciado nos pede? Para analisar sobre volumes, e volumes é quantidade de gás, que nós vimos nas aulas anteriores, um formulário. Lembra desse formulário? Foi o primeiro que nós vimos quando nós estávamos falando de fórmulas, na segunda aula. A fórmula mais básica que nós encontramos. Quantidade é igual a pressão vezes volume. Sendo que vamos trabalhar com milibar e com litro. Tá? Então, convertendo os dados, nós chegamos aqui que o volume do recipiente é 2.000 litros. Uma regra de 3 simples, né? 1 metro cúbico é 1.000 litros, então 2 metros vai ser 2.000 litros, tá? Os outros, né, parâmetros e dados não precisaram ser trabalhados. O que eu preciso saber, né, é que antes de encher o recipiente, porque o recipiente nós vamos considerar que ele tem que estar zerado, não na pressão atmosférica, porque senão ele vai ter nitrogênio com ar, né? É 100% de nitrogênio a minha condição. Eu tenho que considerar nos meus cálculos que ele vai ser evacuado. Ou seja, eu vou retirar todo o ar para depois encher com nitrogênio, tá? Então, nós vamos fazer os cálculos em cima dessa consideração. Ok? Se eu tenho uma sobrepressão de 2 bar, quero que vocês analisem isso agora. Eu tenho uma sobrepressão de 2 bar, né? Essa pressão que eu vou estar trabalhando é a pressão absoluta, tá? PABS, né? PA. Deixa eu só escrever com uma caneta mais fina que vai ficar melhor, né? Deixa eu apagar aqui. Caneta. Então, o que eu estou procurando, né, é a minha pressão absoluta, certo? E ela vai ser igual à minha pressão atmosférica, ATM, mais essa pressão aqui,
a sobrepressão, tá? Por isso que essa pressão absoluta aqui, né, ela foi indicada aqui na fórmula como 3 bar, tá? Porque essa pressão atmosférica, nós já vimos, né, que é aproximadamente 1 bar, tá? E eu já tinha 2 bar da sobrepressão, né, PE, então PE, 2 bar, certo? E a pressão atmosférica, mais 1 bar. Então, minha pressão absoluta, 3 bar, tá? O volume, cuidado aqui na conversão do volume, tá? Tem que ser dado em litro, então o meu volume do recipiente é 2.000 litros. O que eu estou analisando aqui, pessoal? Eu estou usando a fórmula, a equação, tá? Da quantidade, tá? Quantidade de material, de gás. Eu estou aplicando a fórmula da quantidade para saber a quantidade de gás que eu preciso. Porque eu tinha pressão e volume. Pressão e volume eu consigo quantidade. Tá? E eu obtive aqui um valor de 6.000 bar por litro. 6.000 bar litro, né? De nitrogênio, tá? Beleza. Eu tenho a quantidade da garrafa? Não, eu só tenho pressão e, né, volume, tá? Então, o que eu preciso saber da garrafa? A mesma coisa. Então, eu vou aplicar a mesma fórmula para a garrafa de nitrogênio, tá? Então, aqui, ó, né, só para diferenciar, né, eu tinha usado QREC, né, de recipiente, QGAR de garrafa, tá? Volume da garrafa, 40 litros, foi dado diretamente. Pressão da garrafa, 180 bar, né? Voltando aqui na nossa calculadora, só para confirmar os valores, 40 multiplicado por 180. 7.200. Então, 7.200 bar, tá? Eu vou comparar com 6.000 bar. Ou seja, eu vou utilizar, né, somente uma garrafa. Já vai ser suficiente para encher o recipiente todo. Por quê? Eu só vou encher o recipiente é maior, vocês estão percebendo? Pessoal, reparem aqui, ó. A questão, quando nós estamos trabalhando né, gases, né, não é porque eu tenho um recipiente maior, com 2.000 litros, tá, que ele vai ter uma quantidade maior de gases, tá? No caso, a garrafa de nitrogênio tem uma quantidade maior de gases que o recipiente, que é muito maior que a garrafa. Por quê? Por causa da diferença de pressão. Tá? O recipiente ele aguenta 3 bar somente. A minha garrafa tem um processo, né, produtivo que ela aguenta 180 bar. Tá? Então eu consigo ter um volume aqui, né, maior dentro da garrafa, tá? E uma quantidade maior também, tá? Então, a primeira etapa já vimos aqui que uma garrafa somente vai ser suficiente, correto? Então, o que nós temos que fazer agora, né? Já tínhamos uma equação que nós utilizamos para a quantidade de gás, tá? Nós já vimos que, né, existe essa diferença da quantidade de gás, pressão e volume entre dois sistemas. Só que o exercício no item B vai falar que esses dois itens vão estar unidos, ou seja, né, possivelmente eles vão chegar numa pressão de equilíbrio, da mesma maneira que nós vimos no exercício anterior. Tá? Se nós conectarmos as duas, né, nós vimos anteriormente que vai ter uma diferença de pressão. A garrafa tem mais, né, pressão. Se permanecer unidos os dois sistemas, a garrafa vai continuar transferindo, né, quantidade de gás para o recipiente e, conseguintemente, vai aumentar a pressão. Tá?
até que as duas se tornem iguais. Tá? Esse é a pressão de equilíbrio. Tá? A pressão de equilíbrio vai ser quando essas duas pressões forem iguais. Lembra da formulinha que nós usamos no primeiro exercício? Né? Eu vou ter um sistema, que é o recipiente, volume vezes pressão. Vou ter um outro sistema, que é o volume da garrafa vezes a pressão da garrafa. A somatória dos dois volumes, multiplicado pela pressão equivalente, tem que ser igual nas duas etapas, ou seja, no antes e no depois da união, porque não se perde volume, não se perde energia, tá? Não se há modificação de temperatura, ok? É muito importante nós considerarmos que tem um parâmetro fixo, que é a temperatura, tá? Então, imagine que aqui nós estamos trabalhando, né? Só dois parâmetros, volume e pressão, né? E comparando as quantidades que estão relacionadas com esse volume e pressão. Né? Ficaria mais complexo se nós estivéssemos, né, trabalhando com uma variação de temperatura também. Então, estamos considerando que não há variação de temperatura nesses dois sistemas. Isolando, né, o nosso, né, incógnita, né, que é a P e Q, né, o mesmo procedimento, o volume que nós tínhamos aqui está multiplicando, ele passou aqui dividindo, tá? E nós chegamos aqui, né, nessa, né, consideração aqui, nesses valores, né? Então, reparem que o recipiente, tá? A pressão dele vai ser 0 bar, tá? Porque nós estamos considerando que é nulo, né? Ok? Se não tivéssemos retirado, né, a pressão atmosférica, ele estaria com 1 bar. Mas no caso ele está nulo. Nós estamos considerando que ele está nulo. Então, o primeiro, a pressão, nós vamos considerar 0. Tá? A segunda pressão é 180. Ok? Então, essa parte aqui nós cancelamos. 0 vezes 2.000 vai dar 0. Tá? Então, o que sobrou aqui? 40 vezes 180, dividido por 2.000 mais 40. Voltando aqui na calculadora. Tá? Nós temos aqui, ó, vamos zerar o valor aqui. 40 vezes 180. Nós já tínhamos lá, né? Feito essa conta, né? Dividido por 2040, correto? 2040. Temos uma pressão aqui, ó, 3,529, né? Arredondando novamente ali na casa centesimal, né? Nós vimos que o 3, né? O 2 sobe para 3. Pressão equivalente aproximadamente 3,53 bar, tá? Ok? Então, essa seria a pressão equivalente nos dois sistemas, né? Se não forem, né, estabilizados ali em 2 bar de sobrepressão, tá? Então, dá uma diferencinha aí, né? Que pode ou não impactar ali no equipamento, tá bom? Isso que é o interessante, nós avaliarmos não somente ali, né? Porque a primeira etapa, imagine que seria um processo, né, padrão, tá? Então, nós temos que encher o recipiente a 2 bar de pressão. Então, isso você executa um procedimento, correto? O item B nos traz ali um parâmetro de risco. E se acontecer um imprevisto e não conseguirmos, né, segregar os dois sistemas, ou seja, separar os dois sistemas e ele conseguir, né, transferir toda a pressão, tá?
Se o volume fosse menor, se fosse 1 metro cúbico, ia mudar muito essa conta, tá? Vamos fazer uma análise de risco aqui. Se fosse 1.000 metros cúbicos, esse valor aqui, pessoal, eu quero que vocês coloquem isso depois, né? Vocês podem, né, assistir novamente o vídeo, ver a dinâmica desse exercício e trocar um parâmetro somente, que é o volume do recipiente. Mas eu já vou fazer o cálculo aqui, tá? Vamos zerar aqui, ó. 3,53 está próximo ali, né, do volume do que o recipiente, né, aguentaria, uma sobrepressão de 2 bar. Mas se fosse a mesma pressão, né, eu teria 7.200, que é o valor ali de 40 vezes 180, dividido por 1.040. Por quê? Eu estou considerando esse valor de 2.000, né, seria somente metade do volume. Igual. Olha aqui, pessoal, na minha calculadora. Vocês estão percebendo aqui, ó, 6,92. Então, vamos lá, né? 6,92 bar de pressão. Se eu mudasse, né, a minha pressão aqui, ó, tá? Para 1.000, ou seja, metade do volume do recipiente, né? Eu teria uma pressão dobrada. E essa pressão o sistema aguentaria, ao invés de 2 bar de sobrepressão, eu considerar 6. Então, é uma análise de risco que nós estamos fazendo. Eu quero somente com isso ressaltar a importância de nós conhecermos esse tipo de caso, né, dentro da estanqueidade. Por quê? Um inspetor, né, que se qualifica, por exemplo, nível 2, tem que entender dos procedimentos e também dos riscos envolvidos. Tá ok? Dúvidas, comentários, não deixem de apontar aí no nosso chat, né? Sejam, né, podem ser verdadeiros aí nos comentários, tá bom? Obrigado aí pela participação de vocês, aliás, tá bom? Pelos likes, pelos comentários, tá bom? Uma boa noite a todos aí que nos acompanham. Bem, voltando aqui então, né? Exercício 4. Vamos pegar um marca-texto aqui. No quarto exercício, né? Aqui nós temos uma garrafa, tá? Tem um volume de 20 litros. Aqui já estamos considerando uma temperatura e uma pressão. Então, uma garrafa de gás com 20 litros, com oxigênio, com uma pressão de 150 bar. Qual que é a pergunta? Qual que é o peso? Se vamos trabalhar com a questão de peso, tá? Aqui nós já precisamos saber dados químicos do oxigênio. Então, no caso aqui, ó, o oxigênio, eu tenho que saber ali a relação com suas moléculas. Então, eu tenho aqui, né, mol, né, quantos mol, né, quantas gramas por mol eu tenho de oxigênio. 32 gramas por mol. E tem uma constante também, que é a R. Nós trabalhamos com essa constante, lembra? Que vai ser dada em milibar, litro, mol, Kelvin, tá? Então, o exercício já traz dois parâmetros que poderiam ser obtidos numa tabela, por exemplo. Lembra da tabela? Eu poderia ter essas constantes numa tabela, tá? E os outros dados nós já temos aqui. O primeiro passo vai ser sempre dados, né? Então, o exercício nos traz o volume do recipiente. Não estamos trabalhando com 2 recipientes dessa vez, né? Traz a pressão, né? Traz quantos mols, né? Quantas gramas eu tenho por mol, e traz aqui a constante também, tá? Ok? Tendo os dados, temos que conhecer a fórmula,
E a fórmula que nós temos aqui, tá? Tem uma relação com a fórmula que nós utilizamos, PVT. Porque trabalha, ó, o PVT está aqui, ó, PVT. Esse T que está multiplicando, se a gente passar para cá, né, fica assim, ó. Vamos trabalhar com outra cor mais fininha aqui também. Opa. Caneta, né? Então, nós temos aqui, ó, o P, pressão vezes volume. O T está multiplicando, ele passa dividindo. Tudo isso tem que ser igual, né? A massa, M minúsculo, tá ok? Dividido por M maiúsculo, tá? O que que nós vamos fazer com essa fórmula? É isolar o M. Então, nós vamos isolar esse M aqui, ó. Ok? Então, como que vai ficar quando nós trabalharmos, né, essa fórmula, tá? Então, primeiro, trabalhei a fórmula, isolei o M. Então, o que estava multiplicando, o que estava dividindo passou multiplicando, o que estava multiplicando passou dividindo, tá? E assim, temos também aqui, né, que trabalhar uma pequena conversão aqui, porque foi nos dado uma temperatura em graus Celsius e nós precisamos converter para Kelvin. Já fizemos isso também no exercício anterior, só somando com 273. Tá? Então, conversão da temperatura que foi dada, adaptação da fórmula, tá? Aí agora é só substituir esses dados aqui na fórmula, tá? Aí nós vamos ter aqui, né? Vamos já fazendo calculadora, né? Gramas por mol, né? O coeficiente R, a temperatura, tá? A pressão, não precisamos converter, 150. E aqui também o volume já foi dado em litros, correto? Calculadora, vamos lá, zerando. Vamos começar aqui, né? Tudo multiplicação, correto? Então, tanto faz aqui, ó. Eu vou fazer uma sequência não tão lógica, para vocês verem que dá o mesmo resultado, né? Então, eu tenho aqui, ó, 32 gramas mol, dividido por 83, né? Igual. Dividido novamente por 303, igual. Multiplicado por 150, igual. Multiplicado por 20. Então, nós vemos aqui um valor de 3,8172, tá? O valor dado, né, pela fórmula, correto? Ok? Então, arredondando, 3,82. No caso, a unidade de massa que, né, nós vamos utilizar é quilograma, tá? 3,82 quilogramas, tá? Ok? É a unidade de massa, nesse caso aqui. Bem, o que nós podemos considerar desse exercício, né? Creio que, né, uma consideração seria a escolha da própria fórmula, tá? Quando nós estamos, né, no início da interpretação do exercício, que nós escolhemos os dados, né, nós já temos que ter uma base do que nós temos. Por exemplo, tem o volume, tem pressão, tem temperatura, né, que foi dado, tá? Foi-me dado aqui algumas considerações, né? Nós temos que procurar uma fórmula que é cabível dentro desses dados. Muitas vezes nem todos os dados vão ser utilizados e há casos em que um dos dados vai ser abstraído do próprio contexto, né? Por exemplo, quando nós estamos trabalhando em sistemas, né, transformações isocóricas, isovolumétricas, né, isobáricas,
muitas vezes não está falando no sistema, nós temos que ter uma percepção disso, né? O que eu comentei anteriormente. Tá ok? Tranquilo aí? Acho que esse exercício foi mais fácil, correto? Foi tranquilo. Nós vamos pegando, né, um pouquinho, né, da dinâmica, né, desses cálculos conforme nós vamos, né, fazendo alguns exemplos, tá bom? Vamos fazer mais pelo menos 2 exemplos, né, para a gente, né, fixar bem essa ideia, tá bom? Quinto, né, vamos trabalhar com um outro contexto agora. Deixa eu só trocar aqui o nosso canetão, marca texto. Vamos pôr uma cor verde, né? Então aqui, ó, exercício 5. Vamos trabalhar taxa de vazamento e, no caso aqui, especificamente a máxima aceitável, tá? Então, a taxa de vazamento máxima aceitável de uma lata de aerosol, que tem 12 bar de pressão de serviço, então já foi dado um parâmetro aqui, 1 vezes 10 a menos 4 bar litro por segundo a menos 1. E se pergunta qual que é a taxa de vazamento máxima aceitável. Tá? Nas condições normais. Tá? Então, tem uma relação. Então, sempre nós vamos partir do princípio da coleta de dados. Esse exercício nos traz somente 2 dados diretos, que é a pressão de 12 bar de serviço e também aqui a taxa de vazamento de 1 vezes 10 a menos 4. Tá? Também sobre condições de serviço. Ok? Então, o que nós fazemos com esses dados, né? Primeiramente, essa taxa aqui nós vamos lembrar lá de uma tabela anterior que nós vimos lá, né? Da fórmula QL, lá quando nós falamos de, né, taxa de vazamento, tem quando falamos de tabela, tem um formulário só falando de taxa de vazamento. Falamos na última aula. E lá, pelo menos 2 fórmulas a gente pode relembrar do QL, tá? Que é essa que envolve aqui o padrão de escoamento. Lembra que nós temos algumas, né, algumas considerações na taxa de vazamento? E aqui está falando de escoamento, né? Então, a taxa que envolve o escoamento, né, tem 2, o escoamento laminar e o escoamento molecular. Também comentamos dessa diferença e vimos que a diferença está diretamente relacionada com a pressão, tá? Com essa taxa de vazamento, na verdade. Tá? Esse 1,1 multiplicado por 10 a menos 4 é o limite máximo do escoamento laminar. Então, nós vamos utilizar essa fórmula do escoamento laminar. Se essa taxa de vazamento aceitável fosse 10 elevado, né, a menos 8, por exemplo, nós já iríamos utilizar aqui o padrão de escoamento molecular. A fórmula é bem parecida, tá? Ok? Porém, né, no caso, nós vamos utilizar essa primeira, né, referência aqui, tá? Então, sabendo qual fórmula nós vamos usar, tá? Simplesmente nós vamos, né, aplicá-la, tá? Mas reparem que eu tive que fazer uma adaptação aqui, né? Porque reparem, o que eu estou procurando é essa QL normal aqui, ó. Então, o QL normal aceitável, né, vai ser o meu QL dado de serviço, tá? Eu tive que fazer uma adaptação aqui, né? Se eu estou pegando o que está multiplicando, passando para lá, ele passa dividindo. Então, P2 e P1 veio para baixo, ó. P2 aqui ao quadrado, tá? Menos P1 ao quadrado, tá? E esses dados da fórmula que estava dividindo passou para cima, tá? Porque a ideia foi isolar aqui o meu QLN.
da mesma maneira que nós fizemos nas outras fórmulas. Tá? Tranquilo aí? Então, 1 elevado ao quadrado já é da fórmula, 0 elevado ao quadrado já é da fórmula, tá? Isso daqui, né, vai dar 1. 12 ao quadrado, tá? 144, menos 1 ao quadrado, que dá 1, 143, vezes 10 elevado a menos 4. Vamos fazer na calculadora? Então, a princípio aqui, ó, na calculadora, né? 12, né, elevado ao quadrado, 144, menos 1, 143, né? Aí nós temos que, né, eu tenho 1 vezes 10 a menos 4. Tudo que multiplica 1 dá 1 mesmo, tá? Então, eu vou ter já direto aqui, ó, eu vou pôr aqui na calculadora do computador, pode ser diferente da calculadora que vocês têm aí, né? É física. Mas vamos lá. Aqui na calculadora do computador, eu coloquei o número 4, mudei o sinal para negativo, tá ok? E aqui eu tenho uma tecla especial para a potência de base 10. E eu já sei que eu poderia ter feito isso também, ó, converter, a princípio, a fazer na mão, né? Eu já sei que menos 4 é o número 1, com 4 casas após a vírgula. Eu poderia ter feito dessa maneira que apareceu aqui na calculadora. A calculadora já fez a resolução da potência, tá? Mas notem aqui em cima, né, que ainda está representando aqui 10 elevado a menos 4, né? E eu já vou dividir direto por 143. Dividido por 143, igual, né? Então, aqui, ó, 6,99999. Reparem aqui, ó, tem um ezinho aqui, ó, e menos 7 no final, tá? Isso significa que é um número, né, elevado a menos 7. Ou seja, a minha calculadora já deu em notação científica, ok? É muito importante vocês também conhecerem bem aí os recursos, né, que vocês têm disponível para fazer os cálculos, tá? Então, no caso aqui, arredondando 6,99, né? Arredondando aqui, ó, 699 para 7, tá? Então, meu QLN, né, dado, vai ser mais ou menos 7 vezes 10 a menos 7 milibar litros segundo a menos 1, para condições normais. Tá ok? Tranquilo até aí? Então, existe uma relação entre a taxa de vazamento máxima aceitável para serviço e para, né, condições normais, que foi dado por esse QL e QLN. Tá? QL sempre vai ser taxa de vazamento. Aí tem vários contextos aplicáveis a cada, né, case, a cada, né, caso de, né, exercício. Tá bom? Vamos trabalhar mais em cima de taxa de vazamento. É muito importante, tá? No sexto exercício, tá? Nós temos uma consideração, tá bom? Então, nós temos uma torneira, né, que pinga uma gota de 4 milímetros. Como que nós medimos a gota de 4 milímetros? Não se preocupem, tá? Vamos considerar aqui, né, que nós fizemos uma análise né, e nós conseguimos chegar num valor de diâmetro dessa bolha, dessa gota, né? E no tempo também, a cada segundo, uma gota de 4 milímetros por segundo. E o outro dado que eu tenho é que a pressão na tubulação é de 5 bar, tá? Então, com 5 bar, né, essa torneira tem esse tipo de vazamento. O que nós vamos trabalhar? Eu quero saber a taxa de vazamento. Só que eu quero saber a taxa de vazamento dessa gota quando ela está com água. E se não tiver com água, eu quero saber a taxa de vazamento com ar. E eu quero saber a taxa de vazamento também se eu tivesse com hélio.
dentro dessa tubulação. Vamos fazer uma dinâmica bem legal aqui agora, tá? Começando pela água, tá? Mais uma vez, nós vamos lembrar lá daquela tabela. É só um trecho da mesma tabela. A mesma tabela que nós verificamos a fórmula do exercício anterior, né? Ela já traz, né? Outras fórmulas envolvendo sucção, envolvendo variação de pressão, variação de volume, tá? Enfim, né? E também traz uma outra formulinha, né? Que nós vimos lá nas tabelas, que é o volume da gota. Na verdade, o volume da gota, pessoal, eu já havia comentado na aula anterior, é o volume da esfera. Essa fórmula aqui é a fórmula do volume da esfera, tá? Essa fórmula que eu vou utilizar para calcular, né, o volume da gota, tá? Então, o que que nós temos? Primeiro, que a variação, né, esse ΔV, né, que nós precisamos encontrar, é o próprio volume da gota, tá? Então, eu calculando o volume da gota, eu já tenho o volume de pressão, o volume da, né, a variação de volume. Então, calculando o volume da gota, eu tenho a variação de volume, tá? Então, o que que nós temos aqui, ó? A fórmula que nós vamos utilizar é essa QL, né? Aonde nós estamos trabalhando a variação né, do volume pelo tempo, tá? Mas só que o tempo, vocês lembram que era uma gota por segundo? Tá? Então, eu já tenho que esse valor aqui, né? Só de calcular o volume da gota, é aquele volume por segundo. É esse volume aqui por segundo. Tá? Não tem o que tirar a mais daí. Tá? Ok? E nós já vimos na fórmula anterior, né? Que vai ser segunda menos 1, correto? É esse segundo que está aqui abaixo. Mas vamos lá, né? Fazendo os cálculos então, tá? O que nós temos aqui? Vamos voltar na nossa calculadora. Arredondando, né? Colocando aqui na fórmula, né? Então, eu tenho 4 terços. Então, 4 dividido por 3, tá? Deu 1,33. Multiplicado por π. Tá vendo? Tem π aqui. Então, multiplicado por π, né, vezes π. Igual, né? E multiplicado por raio ao cubo. O que é raio ao cubo? Né? É 4, né? Na verdade, aqui eu tenho o diâmetro, né? Então, se eu tenho diâmetro igual a 4 milímetros, né? O meu raio aqui vai ser igual a 2. 2 elevado à terceira, né? Então, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Né? Então, raio ao cubo vezes 8. Vezes 8. Tá? Então, o valor que nós temos, 33.51000. 032, né? Na verdade. Mais uma vez, aqui é o arredondamento, né? O 5 permaneceu, porque 1 é menor que 5, né? Então, não aumenta, tá? E no caso aqui, né? Elevado a menos 3, porque nós estamos trabalhando, aqui foi dado em milímetro, tá? E nós estamos trabalhando em centímetro, que a resposta padrão tem que ser dada em centímetro, tá? Então, esse valor que foi dado aqui na calculadora, nós calculamos em milímetro, tá? Para ser dado em centímetro, nós temos que fazer a conversão, tá? E a conversão é transformar aqui, né, em 10 a menos 3, tá ok? Então, essa daqui foi bem fácil, por quê, né? Mas nós temos essa percepção que já foi dada uma referência por segundo, não foi dada uma variação de tempo, tá?
Então, a variação de tempo já foi fácil de identificar, ok? E nós não precisamos também considerar a pressão, né? Porque também já estava ali, né? Não era comparando duas situações, tá? Então, eu já tive esse volume, tá? Então, meu QL já é 33,5, que é o volume da bolha, tá? Por segundo, tá? Segundo a menos 1. Só que daí, né? O item B vai nos levar ali, né, a converter esse valor, essa taxa de vazamento, tá, da água para o ar. E nós temos uma fórmula própria para isso. Tá? Só que nós temos que saber uma constante, tá? E também vamos trabalhar com a pressão. Nós vimos essa fórmula também. Tá? A transformação de QL do ar para QL da água. Tá? Então, nós precisamos, aliás, recordando o que nós vimos lá na aula passada, tá? Na aula passada, nós vimos essa tabelinha aqui, ó. Vou até apagar aqui para ficar mais fácil, né? Na aula passada, nós vimos essa tabelinha aqui, tá? Quando nós estávamos transformando o QL de um gás num QL de um líquido. Aquele P barra, né? É essa média aqui, ó. É o P médio, a pressão média, tá? Lembra que eu havia comentado. Esse K, né? Nós vimos que também tem como ser calculado e tem uma referência lá na tabela 8, que nós vimos na aula passada, tá? Mas aqui, ó, já está dado aqui também, ó. Nós já temos aqui, não precisamos nem calcular, tá? Aqui, ó, QL da água. QL da água, quando nós estamos trabalhando com ar, é igual a 100, tá? Ok? Então, já temos aqui o QL. Então, nosso Q aqui é igual a 100. Então, não precisa nem calcular, né? Somente identificar mesmo. Tá ok? Então, né? Voltando aqui, né? Nós temos que esse K é 100, né? Essa pressão é a pressão média, tá? E aí nós substituímos na fórmula, tá? Então, o K, nós já vimos que é 100, a pressão média, né? Vai ser 5 mais 1, tá? Nós estamos considerando que a pressão do tubo é 5 e a pressão externa é 1 atmosfera, 1 bar, tá? Então, 5 mais 1, 6. 3 bar é a média, ok? Com esses valores, né? Mais o QL da água aqui, eu trabalho com a fórmula, tá? Então, substituindo aqui, ó, o K, entendeu? A pressão que nós achamos de QL, tá? Tá aqui, ok? E mais a média da pressão aqui também, tá? Então, fazendo as contas, né? Nós chegamos aqui em 10 milibar litro por segundo a menos 1. Ok? Isso considerando essa variação de 5 bar. Ok? Que foi o que nós vimos no enunciado. Tá? Então, vamos fazer na calculadora? Dá para a gente fazer na calculadora aqui também, né? Então, eu vou começar aqui multiplicando, né? O 3, né? Vou colocar o 3 negativo, elevado a 10, vezes 33,5, multiplicado por 3, multiplicado por 100. 10,05, arredondando, 10 milibar. Tá? Tranquilo? Mais um exemplo de aplicação de fórmulas das tabelas que nós vimos anteriormente. Por isso que eu ressalto a importância, né, de vocês terem acompanhado o que vimos nas aulas passadas. Ok?
Vamos continuar com esse valor? Então, temos o QL do ar, 10 milibar, né? Já tínhamos calculado da água. E agora, no item C, está se perguntando aqui para o hélio, tá? Só que aqui no caso do hélio, o interessante é que foi dado aqui, ó, dois parâmetros, tá? Que lembra a fórmula da constante, né? Lembra lá do líquido e do gás? Aqui já foi dado dois parâmetros, do ar e do hélio. E é essa proporção que nós precisamos para saber a taxa de vazamento com hélio. Então, nós podemos identificar aqui pela fórmula, ó, taxa QL de vazamento do hélio, né, é a relação, né, desses dois, né, desses dois valores multiplicado pelo, né, QL do ar. Tá? Então, nós temos essa proporção, né, 18,1 por 19,6, nós multiplicamos pelo valor que nós encontramos do ar. Tá? Fazendo a conta, vamos lá, aproveitando que nós temos o 10,5 aqui, né? Vamos calcular o contrário. Eu vou parar aqui, ó. Vamos primeiro encontrar essa constante aqui, 18,1 dividido por 19,6. Então, nós temos 0,923 multiplicado por 10, né? 9,2. Então, 9,23, né? Aqui não foi arredondado incorretamente, tá? Por quê? Não se omitiu o número 2 e o 9 está corretamente arredondado. Ele não sobe para 10 porque o 2 é menor que 5. Tá? Então, essa taxa do hélio é aproximadamente esse valor. Tá? 9 milibar L por segunda menos 1. Né? Poderia ser colocado 9,2. Tá? Estaria um pouco mais, né, próximo ali, né, do valor calculado teoricamente. Tá? Então, com isso, nós vimos a taxa dos três elementos, da água, do ar e do hélio, para essa condição. Nessa primeira etapa que nós trabalhamos esses exercícios, né, nós vimos um pouquinho aí, né, do que nós, né, já tínhamos iniciado nas aulas anteriores, vimos alguns cálculos. Vamos fazer mais uma aula, tá, desse assunto, tá bom? Para fixar bem aí, né, essa dinâmica dos cálculos na estanqueidade, tá? Só que, né, por hoje, né, já abordamos bastante, né, conceitos, né? Vamos com calma também, né? Para vocês que estão nos acompanhando, né? Qual que é a ideia? Que vocês treinem, tem os exercícios da plataforma, tá? Esses mesmos exercícios, se vocês mudarem o parâmetro, tentem imaginar uma condição a mais aí, tá? Para trabalhar as fórmulas, tentem chegar na taxa de vazamento, por exemplo, com outros parâmetros, né? Dá para fazer muitas dinâmicas e isso é necessário para vocês ir fixando, né? Para vocês irem fixando o conteúdo. Tá ok? Bem, no caso de dúvidas, né, ainda dá tempo de você postar sua dúvida. Eu trago, né, essas dúvidas na próxima aula, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais, até a próxima aula.